Salve Maria, sou o Sérgio Missionário Roberto. Como falei na última live que eu fiz, né? Cristo, ele fundou uma igreja. Que igreja? Coluna sustentável da verdade. Que igreja? Que é sua esposa. E edificado sobre o fundamento dos apóstolos. Efésios 2:20, Efésios 3, divina universidade de sabedoria será conhecido pela essa igreja. Que igreja? Efésios 5:27, igreja sem ruga, sem mancha, sem qualquer defeito, mas santa e irrepreensível, porque isso amou de tal modo essa igreja que deu sua vida por essa igreja. É simples, cara. Aquele que é contra essa igreja é contra Cristo. Aqueles que rejeitam o pastoreio, rejeita Cristo, porque Cristo enviou os apóstolos. Cristo rogou para o Pai para o Paráclito descer. É um só Paráclito. É uma só igreja. É um só pastoreio. João 21, do 15 ao 17. Deixa bem claro a Escritura. É simples. A Escritura, ela, se você for prestar atenção, cara, ela é engajada, voltada para a igreja. Para você entender a igreja, para você entender a pregação que os apóstolos pregaram, para você entender a revelação a quem foi confiado, aos apóstolos em 2, aos apóstolos que ele confiou, que ele enviou, que são os ministros aptos da nova aliança. 2 Coríntios 3:6. Mas tem um pastoreio. Pedro, apacenta meus cordeiros. Pedro, apacenta os meus cordeiros. Pedro, apacenta minhas ovelhas. João 21, do 15 ao 17. Para quê? Para você não caminhar em vão, cara. Para crer só em uma fé. Romanos 1:8. É a fé romana. A igreja lá em 1 Pedro 5:13 é a igreja eleita. A igreja que está ali na Babilônia, que está ali na Roma pagã. É a igreja eleita. Simples, o livro de Atos dos Apóstolos é um livro de travessia, cara. A profecia aqui, ó, é simples, cara. Olha só. 16, Mateus 16, ó. Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Olha só. Você vê os 12 ali. Por que os 12 não teve a revelação? Não, só um, para ter um pastoreio. De acordo com lá no Velho Testamento. Moisés era o pastoreio da velha aliança. Para ter um só pastoreio. Para ter um só porta-voz. E no Novo Testamento, Pedro, ele é o porta-voz de Cristo. Porque ele tem a chave, Mateus 16:19. Tem a revelação, Mateus 16:18. Tem a revelação, Mateus 16 ao 17. Pelo próprio Deus. Para você ir contra essa igreja, tem que ser a favor dessa igreja. Ah, mas sim, ó, em Marcos 9 ali, 38, você ouviu um homem expulsar demônio em seu nome, mas não é do nosso bando, mas não é do nosso ministério. Nós repreendemos, não repreendai. Deixar aquele que não é contra mim, é a favor a mim. Você está entendendo a visão? Tem pessoas que não é do ministério apostolado, mas não é contra, é a favor. Quem entendeu a revelação, entendeu o magistério. E a Bíblia vem do magistério. A Bíblia vem da revelação, da pregação dos enviados. Olha só. Jesus então lhe disse: Feliz é Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isso, mas meu Pai que está no céu. Olha só. Aqui já vemos a quem foi dada a revelação. Aqui já sabemos quem é o pastor, quem faz a ponte, quem é o pontífice, aquele que vai enviar Gálatas 2:9. Paulo teve que reconhecer a sua graça lá em Jerusalém pelas colunas. Bispo ali de Universal ali de Jerusalém é Pedro, a Cefas, né? E bispo ali da comunidade de Jerusalém é Tiago. O bispo universal é o que tem o pastoreio, que tem a revelação por próprio Deus. Olha só, você pegar aqui em Lucas 9, olha só que interessante, ó. João tomou a palavra e disse: Mestre, vimos um homem que expelia demônio em teu nome, e nós o proibimos, porque não é do nosso. Olha só.
não são apóstolos, não são ministro enviado, não é do nosso. Olha o que Cristo fala ainda. Mas Jesus disse-lhe, não o proibais, porque o que não é contra nós é o vosso favor. Em Lucas, olha só, você pega em Lucas 11, aqui você vê, ó, Lucas 10, 17 ao 72 enviado ali, ó, e Lucas 10, 16, quem vos ouve a mim, ouve. Olha só que interessante. E quem vos rejeita a mim, rejeita. E quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Olha só. Então, por quê? Tinha pessoas ali expulsando os demônios, etc. Porque não tinha um ministério ainda, não tinha uma igreja fundada. Não tinha... a revelação não estava totalmente explícita. A revelação veio ali em Atos dos Apóstolos. Ali concretizou toda a profecia em Mateus 16, 18. Agora sim, tem que ouvir o magistério. Se tem pessoas expelindo demônio, expulsando demônio que não são do nosso, tem que ser do nosso. Senão vai caminhar em vão, pô. Paulo, ele não era do nosso, ele era judeu. Perseguia e devastava a igreja. Perseguia de morte sua doutrina. Em Atos Apóstolos 22, 4. Em Atos Apóstolos 9 ali, está perseguindo quem? Os cristãos. E Cristo aparece ali, Saulo, por que tu me persegue? E Paulo tem a revelação. E ali, um membro da igreja, Ananias, batiza Paulo. E foi cheio do Espírito Santo. Para pregar e defender a igreja. Olha só que interessante. É simples, pô. Olha só, Atos, para a gente entender aqui o texto, Atos 9. Ó. 3. Durante a viagem, estando já perto de Damasco, subitamente o cercou uma luz resplandecente, vinda do céu. Caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegue? Saulo disse, quem é, Senhor? E respondeu ele, sou eu, Jesus, a quem tu persegue, durante recalcitrante contra os guilhões. Ó. Lucas 10, 16, aquele que me ouve, ouve aquele que me enviou. Aquele que me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Então, Paulo está perseguindo quem? Aqueles que Cristo enviou. Então, quem persegue aqueles que Cristo enviou, está perseguindo o próprio Cristo. Tanto que Cristo aparece ali a Saulo. Saulo, por que tu me persegue? Olha só que interessante. E Saulo se converte, ó. Em Atos Apóstolos 9:17. Ananias foi, entrou na casa e impondo-lhe as mãos, ó. A imposição das mãos é muito importante para os membros da igreja, que é envio pelas colunas. Ananias, ele é mais uma coluna, discípulo dos apóstolos. As mãos, disse-lhe, Saulo, meu irmão, o Senhor, esse Jesus que te apareceu no caminho, enviou-me para que recobre a vista e fique cheio do Espírito Santo. No mesmo instante, caíram dos olhos de Saulo umas escamas. Saulo, como escamas, e recuperou a vista, levantou-se e foi batizado. Olha só. Por quê? Tem que seguir. Aqueles que estão pregando, expulsando o demônio, operando milagre e prodígio, não são batizados ali pelos membros da igreja. Agora sim, estão caminhando em vão. Estão pregando outra doutrina. Estão pregando outro Jesus diferente, 2 Coríntios 4. Porque não é reconhecido pelo magistério. Paulo, o evangelho que foi apresentado, revelado a Paulo, que é o mesmo evangelho que Pedro pregava, que os apóstolos aprenderam, ó, em Gálatas, tem que ser reconhecido pela a igreja, pelas colunas. Por que Cristo não falou nada? Porque ali não tinha nada formalizado ainda, não tinha uma igreja fundada. A Cristo está ensinando a sua doutrina aos seus apóstolos, não tinha descido o Paráclito e etc. Para entender a revelação, agora desceu o Paráclito, agora ele entendeu a missão. Olha só que interessante, cara. Você pega aqui em Gálatas 2. Olha só. 9. Tiago e Cefa e João, que são consideradas as colunas, reconhecendo a graça que me foi dado, deram a mão a mim e a Barnabé em sinal de pleno acordo. Olha só que interessante. Em pleno acordo. É simples, cara.
Segundo Coríntios 4, cai muito a profecia ali em Marcos 9, 38 em diante e Lucas 9, 48 a 50. É só. Porque quando aparecer alguém pregando-vos outro Jesus diferente daquele que você pregado, você está de receber outro espírito diferente do que haveis recebido, outro evangelho diverso do que haveis abraçado, de boa mente aceitai. Ah, mas Senhor, vimos pessoas expulsarem em seu nome, expelir demônio, mas não são do nosso ministério, não são do nosso bando. Ele falou, aqueles que não é contra mim é a favor. Paulo está falando que irão pregar outro Jesus diferente, que é o contrário que os apóstolos pregaram e anunciaram. Então, é inválido. Você quer pregar a palavra? Você quer pregar outro Jesus? Está errado. Tem que pregar a palavra, o Jesus que foi proclamado e ensinado ali. Um só Jesus, um só batismo, uma só fé. Ah, mas essas pessoas que irão proclamar, pregar outro Jesus diferente, é outro evangelho. Que não é inspiração do Espírito Santo, que desceu ali em Atos Apóstolos 2, Mateus 28, 20, são pessoas que se auto-enviaram, se auto-ungiram após, se pegar esse 2 Coríntios 11, 12 ao 15, para degrenir o caminho da verdade. Paulo fala aqui em Gálatas, mais para frente ali, ó, Gálatas 1, 7, ó. De fato, não há dois evangelhos, apenas pessoas que semeiam a confusão entre vós e querem perturbar o evangelho de Cristo. Olha só, mais ainda que alguém, nós, um anjo abaixo do céu, vos anunciasse um evangelho diferente do que vos temos anunciado, que ele seja anatema. Aqueles homens estão pregando o quê? Outro evangelho. Expulsando um demônio, operando milagres prodígio. Agora você vê a revelação, é inválido. Agora tem a revelação do magistério. A igreja se tornou pública, fundada e gerada na cruz. Agora, essas pregações que não vêm do magistério é uma pregação inválida. É doutrina diferente, é inválida, porque tem o magistério agora. 1 Timóteo 3,5, que é a coluna sustentáculo da verdade. Efésios 3,10, a divina adversária da sabedoria será conhecida pela igreja. Por quê? Pela igreja, porque a igreja é santa. O fundador é santo e a esposa é santa, porque Cristo deu a sua vida para purificar pela água do batismo, fundada com sangue e purificada com a água do batismo. Por isso que jorra sangue e água. Olha só que interessante. 1,9. Repito aqui que acabamos de dizer. Se alguém pregar doutrina diferente da que recebesse, seja eles como gado. Agora você vai entender a revelação aqui, ó. Marcos. Paulo já deu totalmente uma aula. Aqui, ó. Marcos 9:38. João disse, mestre, vimos alguém que não nos segue expulsar demônio em teu nome. Ele o proibimos. Jesus, porém, disse-lhe, não o proibais, porque não há ninguém que faça um prodígio em meu nome, em seguida possa falar mal de mim. Pois quem não é contra nós é o nosso favor. Olha só que interessante. Se pegar a visão protestante, todos, unânimes, vamos generalizar, 85%, senta a mamona na igreja. Então não é a favor, é contra a igreja. Porque se os caras aceitarem essa igreja, se os caras aceitarem essa revelação, tem que fechar as portas dessas igrejas fundamento de homens e seguir a única igreja que Cristo fundou e edificada pelos apóstolos. Que tem a revelação, que tem envio, que não são aqueles que auto se enviam, Romanos 10:4, como pregarão se não forem enviados. As Apóstolos 2, os apóstolos que ele escolheu. Mateus 10, Marcos 3, Lucas 6. Ou Lucas 10 ali, o 72, né? Simples. Salve Maria, sou missionário servo Roberto, missionário católico. Paulo fala, não há dois evangelhos. Aí você vê essa dimensão de evangelho, pô. A Universal tem um evangelho. Acho que nem é evangelho, pô. É a pregação. Evangelho, quem segue é a igreja, a liturgia. A Mundial prega outro Jesus.
A plenitude prega outro Jesus. A Assembleia prega outro Jesus. A Mundial prega outro Jesus. A Triangular prega outro Jesus. A Luterana prega outro Jesus. Os Adventistas pregam outro Jesus. A Internacional da Graça prega outro Jesus. É disso que Paulo está falando. E irão surgir pessoas que irão pregar outro Jesus, que são esses pastores. Simples entender a Bíblia, cara. Salve Maria sobre a sua vida.